Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele tem nos dado vitória, nos sustentado, né? Deus, Ele é fiel para conosco, para com a sua eleita, para com a sua igreja. Pessoal, aproveitando que você está em pé, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, vamos iniciar a leitura do versículo 3 ao versículo 9. Aleluia. É uma alegria estar aqui com os irmãos, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Genivaldo, nome de Deus, onde a gente se conhece, estava devedor de uma visita, né? E louvo a Deus da gente estarmos aqui, surpreendido, né? Mas Deus já estava no controle de tudo, como sempre, né? Amém. Eu já estive ministrando na igreja, mas quando era lá no Novo Mundo, foi um culto de jovens, e ali que eu conheci o pastor Genivaldo, nome de Deus, a pastora, glória a Deus. Meu Deus, meus irmãos, é bênção. Só tenho que louvar a Deus pelo pastor, da pastora, os obreiros que aqui estão. Deus continue abençoando o ministério, dando graça. A igreja está bonita, né? A igreja, o local, o templo, a igreja também espiritual, também está linda aos olhos de Deus, aos olhos do Todo-Poderoso. Uma igreja que sente a presença do Altíssimo, uma igreja séria, uma igreja que eu conheço, uma igreja que tem compromisso com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu louvo a Deus também pela vida da minha esposa que louvou, né? Que Deus continue abençoando com graça, em nome do Senhor Jesus. É meu filho, o Messias Augusto, né? Deus continue abençoando poderosamente. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Rogério, amigo meu de umas datas aí, que Deus continue dando força, vitória, vigor, em nome do Senhor Jesus. Deus continue abençoando a cada um dos meus irmãos. Amém? Quem já encontrou? Marcos capítulo 4, obrigado, pastor. Marcos capítulo 4, versículo 3, está escrito assim: esse saiu a semear, esse saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, porque o Espírito, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Amém. Vamos orar. Deus Santo, Deus amado, Deus de poder, Deus de glória, aqui estamos, ó Deus amado, na tua presença. Meu Deus, nesta noite o Senhor já tem ministrado, já tem falado, ó, desde o início deste culto, ó, através da oração, através da leitura, através, meu Pai, dos louvores. Meu Deus, aqui estamos na tua presença. Meu Deus, fala conosco ainda mais, ó Pai, através desta palavra. Meu Deus, estamos aqui, meu Deus, na tua presença. Nos dirige, nos fortalece. Derrama, meu Pai, a tua presença sobrenatural. Traz cura, traz renovo, traz libertação, traz a direção, traz o consolo, traz o conforto. Meu Deus, estamos aqui, ó Pai, na tua presença. Fala conosco, ó Deus amado, pelo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que oramos, ó Pai. Amém. Podemos assentar, orando ao Todo-Poderoso. Amados e queridos irmãos,
O escritor Paulo, de 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 16, ele escreveu assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é apta para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Bíblia, todas as escrituras é inspirada por Deus. É Deus de Gênesis a Apocalipse. É Deus falando com a sua igreja. É Deus falando com o seu povo. É Deus ministrando aos nossos corações. A Bíblia, ela não precisa de passar por uma atualização. Se nós pegarmos um livro de um escritor de 2005, nós pegamos no dia de hoje, nós vemos que precisa ser atualizada. Mas a Bíblia, mas a palavra do Senhor, ela não precisa ser atualizada, porque a Bíblia não é inspirada pelo homem. A Bíblia, ela é inspirada pelo próprio Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela se totaliza em 66 livros, e ela se divide em duas partes: o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento se totaliza em 39 livros. O Novo Testamento se totaliza em 27 livros. Os primeiros livros do Antigo Testamento é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são conhecido este primeiro 5 livros como a Torá ou como o Pentateuco. Os primeiros livros do Novo Testamento é conhecido como os Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse é Deus falando com a igreja. Meus irmãos, Deus, e Ele, o próprio Deus, Ele fala da eficácia, Ele fala do poder desta palavra. Que a palavra, o escritor dos Hebreus, ele falando do poder das Escrituras, em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, ele fala assim: olha, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir intenções e pensamento do coração. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é tremenda. O próprio Deus, ele fala do poder da sua palavra. Em Isaías capítulo 55, no versículo 11 em diante, Deus fala assim: olha, assim é a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a enviei. A palavra de Deus, ela é tremenda, ela é poderosa, ela é santa, ela liberta. O Jesus também fala do poder da sua palavra. Ele fala assim: olha, conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a palavra, que é a verdade, vos libertará. Ei, a palavra, ela tem nos alcançado, a palavra, ela tem nos sustentado, ela tem nos libertado. Eita glória! Quem vive o poder da palavra de Deus na sua vida, quem vive o poder da palavra, o apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, ele fala das armas espirituais de Deus, ele fala assim também: olha, tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, ele está falando das batalhas espirituais. Nós temos que
Jesus estava sendo tentado por Satanás em Mateus capítulo 4. Satanás falou para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Levanta a tua mão. Ei, use a espada do Espírito, use a palavra. Quer ter vitória nesta peleja, quer ter vitória, quer ter êxito, então use a palavra, use as escrituras. Eita glória, Santo Deus. Mas o texto a qual nós lemos vai falar que o semeador é Jesus Cristo, a semente é a palavra, o lugar que a semente é lançada é o nosso coração, e aquele que rouba a semente é o diabo. A Bíblia vai nos dizer que o semeador saiu para semear, e uma parte da semente caiu na beira do caminho, e vieram as aves do céu e comeram aquela semente, roubaram aquela semente, comeram. E a outra parte da semente caiu entre os pedregais, só que ela não tinha raiz profunda, ela veio a crescer, só que o sol secou ela não produziu. E a outra semente, que é a palavra, caiu entre os espinhos, a qual sufocaram aquela semente, ela ficou infrutífera. E a outra semente caiu em uma boa terra, e uma produziu 30, outra 60 e outra 100. Aquele que, aonde a semente caiu, na beira do caminho, que vieram as aves do céu e comeram a semente, é aquela pessoa que ouve a palavra, ela não entende, vem logo o diabo e rouba aquela palavra. E aquela que caiu entre os pedregais, caiu nos pedregais, veio o sol e secou aquela semente, e a semente veio a morrer. É aquela pessoa que ouviu a palavra de bom grado, mas ela logo começou a sofrer perseguição por causa da palavra, e ela não resistiu, e ela desistiu. Esta que caiu entre os pedregais, e aquela que caiu entre os espinhos, é aquela pessoa que entendeu a palavra, recebeu a palavra do Evangelho no seu coração, a pura, a santa, mas ela escolheu mais as coisas do mundo, as orgias, a prostituição, a mentira, as coisas lá fora, do que as coisas de Deus, e ela ficou infrutífera. Mas aquela que caiu em boa terra, que produziu 30, outra 60 e outra 100, é aquela pessoa que entendeu o sacrifício da cruz, recebeu a palavra e ela produziu para o reino de Deus. Ele, aquele que entendeu o sacrifício da cruz, quem tem o Evangelho tem que produzir para o reino de Deus. Aquele que nasceu de novo, recebeu a semente do Evangelho, não existe justificativa bíblica para não produzir na obra de Deus. Você tem que produzir 30 ou 60 ou 100, independentemente desses três, você tem que produzir para a obra de Deus. Mas é bem verdade que muitos estão fugindo da sua responsabilidade
Mas tem gente, meus irmãos, que sabe que quer produzir. Se ele for um líder do departamento, se ele não tiver algum cargo, não for líder de alguma coisa, ele não quer produzir, quer cruzar o braço. Ei, nós temos que produzir para o reino de Deus. Ei, fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, envia-me a mim, se disponha para a obra de Deus. Mas tem gente que está fugindo do Rei Jonas. Tem gente que está fugindo do Rei Jonas. Deus falou: vá para Nínive. Jonas foi para Tarsis. Quem foi que pegou Jonas no meio do caminho para Tarsis? Foi o próprio Deus. Mas quando Deus trouxe para o lugar da presença onde Deus queria, foi do jeito de Deus. Deus trouxe ele para a posição do jeito de Deus. É melhor a gente se colocar na presença de Deus como Ele está nos chamando. Porque se Deus for nos buscar, pode doer, pode machucar. Ainda nós estamos passando por um processo, a gente não está entendendo nada, mas está virando as costas para a voz de Deus. Ei, obedeça a voz do Todo-Poderoso. Produza no reino de Deus. Ei, Deus que foi chamado, capacitado, ungido, derramou a unção, Deus derramou sobre a vida dele para produzir 30. Outro foi capacitado para ser usado, frutificar como 60 e outros 100. Ei, se Deus te chamou para produzir 30, produza 30. Se você foi chamado para produzir 60, produza 60. Se você foi chamado para produzir 100, produza 100. Ei, não queira produzir além daquilo que você foi capacitado. Aleluia. E não queira produzir menos daquilo que você também foi capacitado. Se você foi capacitado para produzir 60, produza 60, mas não produza 30. E se você também foi chamado para produzir 30, não queira produzir 100. Fique na posição que Deus te colocou, e assim você terá um ministério próspero na presença do Eterno. E a Bíblia vai me falar que o semeador é Jesus, ele semeia a palavra. A Bíblia, e o semeador, ele não para de semear. Ele vai semear na beira do mar, entra no barco, está Pedro, Tiago e João. Aí ele faz uma pesca maravilhosa. E o semeador libera uma palavra sobre a vida de Pedro, Tiago e João. Vos farei pescadores de homens. Eita glória! Mas a Bíblia vai nos dizer que o semeador é Jesus, ele não para. Ele começa a ser um ministério como semeador aos 30 anos de idade. Ele transmite e semeia essa semente durante 3 anos, é perseguido, caluniado, mas ele não para, ele não larga o seu cajado, ele persevera, porque quem chamou, quem capacitou, quem ungiu foi Deus. E ele não para, o semeador não para, ele entra na casa de Maria e de Marta, entra lá e ele começa a transmitir a palavra, e ele não perde tempo. Quando entra na casa de Maria e de Marta, porque quando ele vai na casa de alguém, não é para falar dos fariseus, dos saduceus, não é para falar da vida dos outros. Quando ele vai na casa de alguém, é para transmitir a palavra. Ele transmita a palavra. Vamos louvar, vamos cultuar. Eita glória. Quem está entendendo esta palavra? Meu Deus. Meu Deus. Ele está na casa de Maria e de Marta. Ele começa a transmitir a palavra de vida eterna. Aí Marta está cuidando na cozinha, fazendo a comida, e Maria assentada, ouvindo o semeador, que é Jesus, transmitir a palavra. Marta se incomoda
estou ocupado aqui com muitas coisas. Está Maria, ela poderia me ajudar a fazer as coisas. O semeador fala assim: Marta, Marta, tu está afadigada, cansada. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Eita glória! A melhor parte é a palavra. Eita, não lhe será tirada a melhor parte. Ela está ouvindo a palavra, a semente do meu reino, a minha palavra. Eita glória! Ouvir a palavra. Nós temos que se alimentar da palavra que Deus coloca no altar, mas às vezes nós queremos fazer acepção. Como assim? Se for, mas é aquele irmão que está pregando, aquela irmã, se eu soubesse, nem teria ido no culto. Ei, coma e beba daquilo que Deus coloca no altar. É a irmã do círculo da oração, foi Deus que levantou. Então come, se alimenta, porque isto será vida para a tua alma. Não faça acepção da palavra que Deus coloca no altar. A Bíblia fala: o semeador não perde tempo. Ele vai a semear a palavra, vai a uma multidão com ele. Ele vai na direção de Zaqueu. Zaqueu, curioso, baixa estatura, querendo ver o semeador. Já viu a história do semeador? Ele sobe em uma árvore. E aí Jesus chega até onde Zaqueu se encontrava e fala para Zaqueu, o semeador: desce, Zaqueu, porque me convém hoje pousar e na tua casa. E quando chega na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende. E Zaqueu fala: ó, se eu tenho denegrido, se eu tenho roubado alguém, eu posso devolver 4 vezes, 3 vezes, quantas vezes mais for possível, Senhor. Aí Jesus fala, o semeador fala: entrou salvação nesta casa. Aonde tem o Evangelho, aonde tem palavra, tem salvação, tem arrependimento, tem vida eterna, tem restauração. Mas a Bíblia fala que o semeador não para por aí. Ele continua a semear a palavra liberta, a palavra restaura, muda a história. Meu Deus, é muito forte o poder da palavra. Cadê você que foi impactado pelo poder da palavra? A palavra, ela veio na nossa alma, no nosso coração, ela mudou a nossa história. Naquele tempo que estava no mundo, era do nosso jeito, não tinha princípio. Mas quando a palavra veio ao nosso encontro, nos confrontou e mudou a nossa história. Ei, eu tenho uma boa notícia sobre esta palavra. Ela continua a mesma. Ela continua mudando a história. Ela continua libertando. Ei, mas o teu coração é um coração de amor, terra. Se for um coração de boa terra, te prepara para produzir vida. Se prepara para produzir saceta. Se prepara para produzir ser na casa de Deus. Mas o texto vai nos falar uma notícia que o semeador foi perseguido, pegaram o semeador. O semeador ainda fala na oração para com o Pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas todavia o semeador fala: mas todavia seja feita a tua vontade, Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Meu Deus, o semeador, ele foi crucificado. Pai, perdoa os seus pecados, eles não sabem o que fazem. O semeador foi crucificado, pagou alto preço pela minha e a tua vida, pela minha e pela tua alma. Um preço de sangue, um preço glorioso. Eita, esta palavra, ela tem mais poder ainda, por causa do sacrifício da cruz, por causa do sacrifício do
Cordeiro de Deus. Eita, meu Deus, é muito forte. E a Bíblia fala que ele ficou um dia no sepulcro, onde ele foi sepultado 2 dias. Mas a Bíblia vai nos falar, o povo estava comentando: matemos o semeador. A palavra já era, não tem mais palavra. Mas quando Jesus chega no 3º dia, ele ressuscita, ele fala assim: tem palavra, tem palavra, tem palavra, tem conversa, tem palavra que muda, tem palavra que transforma. Eita glória! É palavra, é poder, é restauração, é unção, é cura, é libertação, é vida nova. Eita! É novo nascimento, é renúncia. Eita! Agora, palavra, chuva, mandarária. Cadê você que vai dar glória? Meu Deus, é muito forte. Aleluia. É você que vai nos dizer. Palavra, chuva, mandarária. É muito forte. Quem está sentindo a presença de Jesus? Eu estou sentindo a presença do Cordeiro. Eu estou sentindo a presença do semeador. É forte. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer. E a Bíblia vai nos falar: o semeador foi para o Pai, sentou à destra direita de Deus. A Bíblia vai nos falar que a igreja passa por uma perseguição. Atos capítulo 9. Tinha também um Saulo de Tarso. Paulo de Tarso era o perseguidor da igreja. E o semeador, ele capacitou a igreja para transmitir a palavra, para transmitir esta semente do Evangelho. Mas quando ele subiu ainda, ele desceu ainda mais uma vez, o semeador desceu para evangelizar o homem por nome de Saulo, perseguidor da igreja. Ele ouvia do Evangelho, perseguia o cristão, lançava em calabouço, açoitava. Mas o semeador entendeu, compreendeu que ele deveria evangelizar aquela alma. E que encontra aquela alma. O semeador desce mais uma vez, estava dentro do Pai, e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo fica cego. E ele vai para uma cidade de Samaria, vai cego. O servo dele leva ele. Aí Jesus chama Jonas. Jonas vai lá, ora por Saulo. Jonas fala assim: mas como? Ele não é o perseguidor da igreja, vim falar muito dele. Aí Jesus fala assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para dar fruto na minha obra. Ele é para mim um vaso escolhido. Paulo era um perseguidor, mas depois que ele teve encontro com Jesus, teve encontro com o semeador, depois que ele recebeu a semente do Evangelho, ele frutificou para a obra de Deus. Paulo, ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ele escreveu Romanos, escreveu 1 Coríntios, 2 Coríntios, ele escreveu Gálatas, ele escreveu
que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Era um perseguidor, meus irmãos. Agora está falando, a palavra da cruz é loucura, mas para nós ela é poder de Deus. Em 2 Coríntios também ele fala no capítulo 4, versículo 17: a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para que se não vê. Ele está falando assim: antes eu perseguia, a igreja passava por tribulação, mas agora nós que passamos por tribulação por causa do Evangelho, essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito eterno, não atentando nós para as coisas que se vê, mas para as coisas que se não vê. Em Gálatas capítulo 2, no versículo 20, ele que era perseguidor da igreja, ele fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que eu vivo na fé, do Filho de Deus, a qual morreu e se entregou a si mesmo por mim. Eita glória, já pensou, meus irmãos? Era um perseguidor da igreja. Aí ele fala assim: nesta vida que eu vivo na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. É tremendo. É só o Evangelho que faz isso. É só a palavra que muda. É só a palavra que liberta do cativeiro. Aí em Efésios no capítulo 5, no versículo 18, ele escreve assim: ó, não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ei, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você recebeu a palavra do Evangelho? Não, então, não existe justificativa bíblica, respaldo bíblico para falar para você que você não pode produzir, não tem como produzir. Aquele que entendeu, compreendeu, que recebeu esta palavra genuína do Evangelho, tem que frutificar para o reino de Deus. Convido você para estar de pé nesse momento. Aleluia. O semeador está aqui. O semeador se faz presente. Mas quem sabe você, dessa trajetória, você estava produzindo 30, 60, até 100. Mas no meio da trajetória, nas lutas, nas pelejas, você foi abatido, entristeceram o teu coração. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus hoje vai renovar o teu ministério. Você vai frutificar. Você vai frutificar para a obra de Deus. E você que tem o desejo de frutificar para a obra de Deus, Deus tem uma unção especial para a tua vida nesta noite. Você vai frutificar. Você vai dar fruto para a obra do Todo-Poderoso. Aleluia. Levanta a tua mão, eu vou orar. Meu Deus, aqui está a igreja.